Quem acompanha meus vídeos aqui no canal sabe que eu uso esse teclado aqui para praticamente tudo, mas eu também reparei que eu nunca fiz um review sobre ele, sobre o Nord Stage 3, e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Milo Andreu e a primeira coisa para a gente entender sobre esse teclado aqui é que ele está disponível em 3 versões. Essa aqui, que é de 76 teclas, que são teclas com ação de piano. Tenho também um modelo compacto, que tem 73 teclas, é um pouquinho menor, e as teclas já são um pouco mais voltadas para órgão, para você fazer coisas de slide, coisas do tipo. E tenho também o maior modelo, que é o de 88 teclas, que são teclas com uma ação de piano ainda maior, com mais sensibilidade. Consequentemente, o peso altera. O modelo mais simples ele tem 10 kg, o modelo compacto. Esse aqui, que é o modelo de 76 teclas, tem 12,5 kg mais ou menos. E já o modelo maior, de 88 teclas, de um tamanho de um piano, ele vai ter 19 kg. Em termos de construção, pessoal, eles são bem parecidos. Aqui na lateral você tem essas partes de madeira dos dois lados. Tem essa chapa aqui, que eu não sei se é um metal, um alumínio, eu não sei muito bem o que é. Eu até procurei nas especificações e eu não consegui achar. E as conexões também muito parecidas. Aqui eu tenho um monitorinho, que é quando eu posso ligar de repente algum playback, alguma coisa, através de um cabo P2 mesmo. Isso daqui dispara no meu teclado, já sai na minha saída de uma vez só. Tenho a saída de fone, uma saída estéreo de fone. Tenho 4 outputs configuráveis, então de repente eu posso sair só um timbre em 2 canais estéreo, outro timbre em canal estéreo, eu consigo moldar isso é bem prático e bem útil. Tenho também a entrada de pedal de sustain, tenho um pedal controlador, é um pedal que eu posso endereçar coisas para ele fazer, determinadas ações aqui no timbre eu posso controlar isso pelo pedal. Tenho também aqui um pedal dedicado para controlar funções dentro do módulo de órgão, mid-in, mid-out, o conector mesmo de pinos, um pedal para controlar a rotação da minha Leslie, que é aquela caixa que tem uma pá no módulo de órgão, um cabo USB normal, padrão, entrada B, se eu não me engano, e também uma última entrada aqui que eu consigo controlar a mudança de timbres pelo pé. E mais aqui eu tenho entrada de AC. E acabou. Agora vamos falar especificamente sobre cada parte, cada botão, esse monte de botão que assusta no teclado. Começando aqui do lado esquerdo, eu tenho o pitch bend e tenho a roda de modulação. Ele é um pouco diferente do estilo dos outros teclados, que normalmente é aquela rodinha preta e tal, e aqui ele já é um pouco mais estiloso, mas é a mesma função, né? Eu também consigo configurar esse pitch bend, essa roda de modulação, para subir ou descer mais tons. Começando aqui do lado esquerdo, eu tenho o botão master de volume do teclado. Ó, vou aumentando o botão, ele vai subindo o volume. E o Nord, a clave em si, é dividida por módulos. Do lado esquerdo aqui eu tenho o módulo de órgão. Tudo que eu preciso fazer relacionado ao som de órgão do teclado eu vou mexer aqui desse lado. Aqui eu tenho a parte de piano, mesma ideia, tudo que eu preciso mexer direcionado ao piano, a parte de piano, tá aqui. Aqui no centro eu tenho os controles gerais do teclado, então entrar em menu, entrar em setup, configuração de MIDI, configurações de mudar o timbre, coisas do tipo. A parte geral do teclado está aqui no meio. Aqui eu tenho a parte de synth, tudo que eu preciso fazer relacionado a sintetizador e também algum sample, que eu já vou falar daqui a pouco, tem aqui desse lado. No módulo externo eu consigo controlar um outro teclado. Ele funciona como sendo um controlador master. Isso quer dizer que se eu ligar qualquer coisa MIDI, desde um computador, a um teclado, um módulo, qualquer coisa, eu consigo controlar os parâmetros, pelo menos alguns, por aqui, através desse módulo. O teclado reconhece o outro instrumento que eu estou plugando como se fosse um instrumento adicional, mais uma parte dele. Então tudo que eu consigo fazer eu ativo por aqui também. Com exceção dos efeitos que estão aqui do lado. Os efeitos são só endereçados para dentro do próprio teclado. Então eu tenho aqui alguns tipos de efeitos que são endereçados para todos esses módulos e também os efeitos gerais, como compressor e reverb. Aqui, pessoal, ele está zerado, sem absolutamente nenhum som. Ó. Se eu aperto, não sai som nenhum. Vou ligar o módulo de órgão e todos os mecanismos funcionam do mesmo jeito. Eu habilito o modo, ele acende a luzinha aqui para mim dizendo, ó, esse módulo está ativo. E o som já começa a rolar. E uma vez que o som já está funcionando, eu consigo configurar o que eu quero, na verdade. Por exemplo, aqui são os drawbars. No caso do modelo desse teclado, os drawbars são digitais. No modelo de 73 teclas, os drawbars já são físicos. Eu consigo arrastar como se fosse simulando um órgão mesmo. Então eu vou abrindo, eu vou tendo a sonoridade, ó. E eu configuro isso da melhor maneira possível. Então vamos pensar que eu quero essa configuração aqui, ó. Esse som. Aqui do lado eu tenho o modelo do órgão, onde eu vou falar para ele, ó, eu quero que chama um B3, né, que é o estilo do órgão, o modelo do órgão especificamente. Eu quero que seja um Vox, um Farfisa, que são modelos diferentes de teclado, é onde o Nord
tem a graça disso tudo e ele simula esses modelos. E essas configurações que eu vou montando, vou fazendo meu timbre. Vamos supor que eu quero esse som aqui, ó. Do lado esquerdo, eu posso ligar a minha Leslie, que é a caixa que tem uma rotação dentro, né? Uma pá que roda meu som, digamos assim, de um jeito bem simples essa explicação, na verdade, mas é um rotor que vai passando e dá essa modulação no meu som. Posso deixar ela lenta ou mais rápida. Mais lenta e mais rápida. Aqui eu tenho também uma distorção. Mexer na Leslie. Posso também mexer nessa rotação, deixar essa rotação parada, que é o Stop Mode. Nessa seção aqui do lado eu tenho os vibratos, que eu consigo ver como isso aqui vai vibrar de um jeito, são modos diferentes, né, configurações. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas é a vibração mesmo do som. E mais à direita aqui eu tenho a parte de percussão do timbre. Consigo configurar os harmônicos, o terceiro harmônico, se vai ter essa percussãozinha aqui do timbre, e assim por diante. Então tudo que eu for fazer relacionado a órgão, eu tenho aqui nesse módulo. Seguindo aqui para a direita, eu tenho a parte dos pianos. E o conceito também é a mesma coisa. Desligo, caso eu não queira usar mais. Toco, já estou com o piano ativado. Se eu deixar os dois juntos, eu já tenho automaticamente aí um layer de piano e órgão. No caso dos pianos, aqui no visor ele vai me mostrar quais são os modelos disponíveis. Então eu vou girando aqui, ó, tem um Grand Imperial, tem um Grand Lady D e vou passando os modelos, cada modelo desse é um timbre. E esses timbres aqui, eles são carregáveis direto no próprio site da Nord, da Clavia, né, que é a fabricante. Então eu entro lá, vejo qual é o modelo que eu quero, tem uns demos para ouvir, gostei desse modelo, eu baixo e coloco dentro do teclado através de um software que já vem para ele. É super prático, só ligar no USB no computador e super rápido, não tem segredo nenhum. Pega o modelo e arrasta. Um problema aqui nesse caso é que a memória dele, apesar de estar maior nessa versão aqui, que é a versão Stage 3, na outra era menor, ainda assim não é expansível. Isso significa que eu tenho que escolher bem qual o piano que eu vou usar aqui, porque tem várias versões para eu carregar e ter espaço para usar a maior quantidade que eu quero. Mas continuando aqui nas categorias de piano, eu tenho o Grand Piano, que são os pianos de cauda, ó. Vou passar um pouquinho rapidinho aqui, ó. Tenho também o Upright, que são os pianos de armário, né? Eles já são um pouco mais diferentes. Eu particularmente gosto bastante dos Uprights. A sonoridade. Você pode baixar, tem algumas opções. Um piano. Na próxima categoria aqui eu tenho os pianos elétricos. Mesma coisa, aí eu vou passando para os pianos elétricos super famosos. Também posso baixar isso do site. Piano elétrico Mark V, famoso. Esse próximo timbre aqui é um som muito clássico de época. Escreve aqui embaixo nos comentários se você sabe qual é. Clavinete. E seguindo, aqui eu tenho uma categoria digital que não tinha no modelo 2, se eu não me engano. Que eu já tenho umas coisas que simulam pianos digitais também famosos. Nesse caso aqui é o piano do DX7, né? Uma das configurações, uma das possibilidades. E seguindo, eu tenho também um layer, que é quando ele já me mostra algumas coisas, ou melhor, ele já me traz algumas configurações com pianos somados, com sonoridades somadas. E aí, como configuração aqui do timbre de piano, eu tenho como configurar a ressonância das cordas do piano, né, como se fossem as cordas vibrando dentro do instrumento acústico mesmo, eu tenho como configurar e ativar isso daqui. Tenho o release, que é quando eu aperto a tecla e solto, é o quão esse som vai morrer, o quão rápido esse som vai morrer. Ó, vou desligar o release, ó, toco, o som morre praticamente instantâneo. Ó. Se eu deixo o soft release ligado, o som demora um pouquinho mais. Tenho também a possibilidade de configurar o barulho do pedal. Se eu estou tocando no piano acústico, eu aperto lá, o pedal faz um barulho. Aqui eu configuro isso também. Tem a opção de dar uma desafinadinha nas camadas dos layers. Isso serve para quando eu estou somando um piano com outro, fazendo dois pianos mesmo. Eu dou uma desafinada em um, deixo o outro 100% em lá 440 Hz. Assim a sonoridade fica melhor, dá um som mais interessante. E mais aqui também eu tenho a opção de configurar o tipo da minha sensibilidade. Se eu quero deixar essa sensibilidade nível 1, nível 2
ou nível 3. E mais embaixo, para finalizar a parte de piano, eu tenho um equalizador dedicado ao piano. Ele não tem possibilidades de eu mexer, de eu escolher quais são as frequências, ele só me fala se você quer uma coisa mais soft, mais tranquila, né? Pegar mais médio ou deixar ele mais brilhante, ó. Desligado, soft, olha, dá uma apagadinha no som, médio e brilhante, deixa super brilhante o som. Isso aqui, pessoal, não tinha na versão 2 e quebra um galho bem grande, na verdade. Vocês já vão entender o porquê. A parte do meio eu vou pular, eu vou seguir para a parte aqui do sintetizador. Mesma ideia, ligo o sintetizador e automaticamente quando eu vou girando esse botão aqui, ele vai me mostrando as formas de onda disponíveis. Ó, tem uma onda de sino, uma onda triangular, uma onda de serra, uma onda quadrada, um pulso, vários outros tipos de pulso, algumas derivações. Quando eu entro aqui também nesse botão, quando eu aperto esse botão, eu mudo o tipo de formato de onda, o tipo de formato do oscilador, da fonte geradora de som. Além dessas ondas, as ondas clássicas, eu tenho aqui a síntese FM, né? Quando eu consigo formatar essas sínteses. Também já uma sonoridade diferente para as linhas somadas da onda de serra. E por último aqui a parte de sample, onde eu vou emular instrumentos eletroacústicos ou outras coisas que eu queira colocar de sample aqui dentro desse teclado. Tudo isso aqui também eu consigo baixar no site da Clavier, fabricante da Nord. Então se tem algum som lá que eu queira, algum som de algum teclado famoso, alguma edição especial, coisas do tipo, Mellotron, que é um teclado super de época, super legal, eu tenho timbres licenciados para o Mellotron aqui dentro do Nord. Eu entro lá no site, vejo qual que é o timbre que quero e baixo aqui para dentro. E nessa parte aqui de sintetizador eu consigo controlar todos os parâmetros básicos de uma síntese, né? Então eu tenho o ataque, tenho o decay, tenho o release, tenho alguns parâmetros aqui de velocity, tenho os filtros, a ressonância, o cutoff, algumas maneiras de filtragem aqui que é a graça de cada sintetizador. Tanto é quando eu aperto, não sei se dá para ver aqui, ele me mostra o tipo de filtro, quais são as frequências que está passando, se está emulando alguma coisa. Tudo isso eu vejo aqui no visor, ligo se é monofônico ou não, arpejador, as modulações, o LFO, modulação de filtro, né? E o LFO, que está aqui desse lado. E uma coisa também que ficou muito mais fácil nessa versão, eu tenho alguns presets já pronto, alguns patches já pronto, na verdade. Então se eu entro aqui, eu vejo por categoria, então de repente, sei lá, eu quero aqui, ó, um sintetizador clássico, synths clássicos. Vou tocando, vou girando aqui, ó, e ele já vai me dando versões que ele já sugere para você. E qualquer timbre desse aqui, você pode editar. Vamos supor que eu quero que esse timbre tenha um release maior. Ó, ele já me traz o release maior. Quero acabar com esse release e quero deixar um decay maior ainda, um ataque maior, na verdade. Ó. Mexer nos filtros do efeito, ó. Então tudo que for relacionado a sons que não são eletroacústicos, órgão e piano, eu consigo fazer aqui nessa parte. Seguindo mais adiante o módulo externo que eu mencionei para vocês, eu ativo ele como se fosse um outro instrumento. A partir do momento que eu ativo aqui, ele vai me trazer o som que eu estou tocando. Como não tem nenhum outro instrumento externo ligado aqui, não tenho som nenhum, e posso configurar, tem algumas opções de volume, os Program Change ou comandos MIDI específicos para aquele instrumento virtual. Já na parte de efeito, eu consigo endereçar cada efeito para cada timbre. Então vamos supor que eu tenho um piano aqui, ó, tem esse piano. Eu ligo aqui o efeito que eu quero, ele acende a luzinha para mim, e dessas luzinhas está escrito piano, synth, órgão. Se eu aperto 2 vezes rapidinho, ele muda para qual módulo ele está endereçando esse efeito. Então vamos supor que aqui eu quero mandar para o piano e vou mandar um trêmulo. A velocidade do trêmulo, que é o rate, que eu posso endereçar isso para uma velocidade específica, que eu tenho o master click aqui, ou seja, eu quero colocar especificamente para 123 BPM, 147 BPM, sei lá, eu escolho a velocidade. Ou eu deixo uma coisa por quantidade mesmo e vou regulando no ouvido. Se eu tô com esse timbre aqui de trêmulo e tô no som de piano, se eu mudo aqui, ele muda meu timbre, mas o efeito mantém. E se eu tô tocando aqui de repente o piano e quero ativar e desativar esse efeito, com um botão eu consigo fazer isso muito rápido. E todos os outros efeitos são da mesma lógica. Se eu estou aqui, por exemplo, no synth e quero colocar, por exemplo, um flanger, está no piano, não está fazendo nada, vou para o synth. Ó. Configuro aqui rapidinho automaticamente. Quero colocar um delay, mesma coisa.
aqui eu tenho as possibilidades, o quanto eu vou de efeito, o tipo, o tempo, algumas opções de filtro de delay, que são configurações bem específicas do efeito, né? E assim por diante, eu vou configurando. Mais na frente eu tenho um equalizador, que eu acho super útil. Deixa eu colocar um timbre mais fácil de perceber aqui, ó. Ah, e todos os timbres têm um botão de volume do lado, ó. Todos os módulos, né? Com o equalizador ligado, eu tenho aqui a parte alta, tenho um equalizador aqui das frequências médias, na verdade, que eu tenho o volume e também o Q, né, que é a banda de frequência que eu vou usar. Ó, é bem prático para eu achar qual frequência eu quero aumentar ou cortar. Os graves e um drive. Posso ligar uma distorção. E mais aqui do lado, esses dois botõezinhos que eu tenho aqui, esse único botão, na verdade, com 3 funções, melhor dizendo, ele ativa simuladores de amplificadores para eu usar. Então, por exemplo, eu tenho esse timbre, ó. Estou simulando algumas caixas. E para dar um efeito diferente também. Seguindo aqui adiante, eu tenho um compressor que é por slot, eu já vou explicar isso. Ele vai dar uma comprimidinha geral no som para mim. Eu não tenho muitas configurações, só se ele é rápido, você vai ter um ataque rápido ou lento, e a quantidade. E mais embaixo eu tenho um reverb, ó, que eu tenho alguns tipos, o stage 1, stage 2, hall 1, hall 2 e room, alguns tipos de reverb, onde eu coloco a intensidade. Mesma coisa, eu também não tenho muitos parâmetros, eu só configuro o quanto que eu vou colocar aqui. Agora que a gente já deu uma passada geral sobre as funções básicas do teclado, eu vou mostrar como eu posso usar isso na prática, como é a lógica desse teclado. Já de antemão, eu aviso que ele não é como um conceito de um workstation, por exemplo, que você consegue fazer 16 partes, 16 splits e a coisa toda. Ele é bem mais limitado nesse quesito. Por exemplo, se eu abro aqui um piano, o piano está aqui. Vou ativar aqui o release e tal. É esse piano aqui que eu quero. Eu quero, por exemplo, colocar um efeito de coros nesse piano. Coloquei, ó. Tá aqui o efeito de coros. Esse efeito de coros aqui, ele já está sendo usado. Eu não consigo usar ele para absolutamente mais nada. O piano já está sendo usado e o efeito de coros está sendo usado. Se eu quero, por exemplo, ligar um sintetizador aqui, ó. Esse efeito. Se eu ligo um efeito de repetição, delay nele, mesma coisa, meu módulo de synth já está sendo usado e meu módulo de delay já está sendo usado. Eu não consigo colocar isso em mais nenhum timbre aqui. Se eu ligar o órgão e aplicar um outro efeito, a mesma coisa. Com exceção desses efeitos aqui da direita, que são efeitos gerais para o slot inteiro. Então se eu ligo, por exemplo, o reverb, ele vai estar valendo para os dois efeitos que estão ativados ou mais efeitos que estarão ativados. Compressor, a mesma coisa. E eu falei agora há pouco sobre slot. O que é isso? Slot são 2 páginas dessas inteiras de efeito. Então o que eu posso fazer? Eu posso configurar tudo que tenho direito aqui, usar todos esses botões, todos os efeitos, tudo, e posso fazer a mesma coisa num outro slot. Isso dentro do mesmo patch. Então vamos lá para não confundir. O patch é o nome da música. Então vamos pensar aqui numa situação prática para não confundir. Vamos pensar aqui que eu tenho minha música número 1. Nessa música número 1 eu tenho um piano. Eu tenho um piano com esse synth que a gente acabou de colocar. Ó. Só que essa aqui é a parte do verso da minha música. E no refrão também vai ter um piano, só que com outro efeito. Aí eu venho aqui no patch número 2, no slot número 2, que está esse aqui, ó, número B, e posso colocar, sei lá, o piano e de repente colocar um outro efeito aqui, ó. E nesse efeito eu vou de repente colocar aqui, ó, um efeito e mexer no equalizador, ó. É esquisito, mas só para vocês entenderem. Então se eu estou no slot A, estou tocando aqui. Se eu estou no slot B, ele já muda automaticamente para aquela configuração. Isso eu salvo com o momento da música ou o nome da música. Então eu tenho a possibilidade de 2 slots ao mesmo tempo. Que aí muita gente deve estar pensando, pô, mas os workstations têm mais coisas? Sim, tem mais coisas e realmente, às vezes, ou na maioria das vezes, é pouco. Se tivesse mais um slot, já seria muito mais útil e muito mais fácil de modelar. O que eu quero dizer com isso? Que tem muita música que às vezes você tem que ter vários patches em uma música só. Então, tipo assim, música 1, introdução, música 1, verso,
música 1, refrão, música 1, sei lá, bridge, e assim por diante. Você vai moldando essas partes de acordo com a música. Não é o jeito mais prático do mundo, outros teclados você consegue fazer isso com maior facilidade, porém, você acaba acostumando. E pensando nisso também, a gente chega nos splits, que é quando eu divido o teclado em partes. No caso do Nord Stage, eu não consigo splitar em qualquer lugar. Os splits já são marcados. Tá vendo essas luzinhas aqui? É onde eu tenho pontos de splits. Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, eu tenho os dois timbres ao mesmo tempo, certo? O piano e tenho o lead. Beleza? Eu quero colocar o piano na minha mão esquerda e o lead na minha mão direita. Eu habilito o split que está aqui, automaticamente ele já acende uma luzinha para mim. Ele fala, olha, daqui para cá você pode colocar um timbre e daqui para cá você pode colocar um outro timbre. E eu segurando o Shift, que ele habilita uma outra função, e aí eu vou abrindo aqui, ó, eu tenho as possibilidades do QB Zone, do Keyboard Zone, é a parte que ele vai soar. Então se eu deixo tudo ligado, como está aqui, ele vai soar no instrumento inteiro. Se eu deixo só a parte de baixo, ó, ele só vai soar aqui embaixo. Se eu deixo o synth, a mesma coisa, só na parte de cima, ó, ele só soa aqui. Então aqui eu tenho piano e aqui eu tenho synth. E caso eu queira mudar essa região de split, eu posso escolher aqui aonde esse split vai sendo feito. Ó, conforme eu vou girando, essa luzinha, ela vai mudando de lugar e vai me dando mais possibilidades de split. E isso eu posso fazer entre um split, uma região, outra região. Aqui eu posso ter uma coisa, aqui eu posso ter uma coisa, aqui eu posso ter uma coisa, aqui eu posso ter uma coisa. Então eu tenho 4 regiões de split. Isso no modelo anterior, no Nord Stage 2, também não era possível, você tinha menos possibilidades, então isso também já facilitou bastante. De novo, nos outros teclados, outros modelos de teclados, é comum você conseguir fazer split até numa tecla só, caso você queira. Aqui já não, você tem um split dedicado por região. Então quanto mais região, ou seja, quanto maior o instrumento, mais possibilidades de split e mais versatilidade você tem. Seguindo aqui o visor que me mostra tudo, o botão onde eu vou configurando os timbres que você já salvou, que você já fez alguma configuração. Aqui eu tenho alguns atalhos de programa dos timbres, então quando eu aperto 1, ele me traz, por exemplo, B31. Se eu aperto 2, B32. São coisas para ficarem mais fáceis para você acessar os timbres. Aqui eu tenho o Live Mode do lado esquerdo. O Live Mode é uma coisa que eu não preciso fazer absolutamente nada. Tudo que eu toco e mexo, ele fica salvo automaticamente. Então, ó, reparem que não tem nada ligado no teclado, tá tudo desligado, todas as luzes desligadas. Saio do Live Mode, eu entro num timbre que tá aqui, ó. Se eu entro de novo no Live, não tem nada. Aí eu entro aqui no Live, faço as configurações, estou tocando, estou improvisando, cheguei aqui, por exemplo. Saio do Live, mexo aqui nos timbres, ó, ele vai mudando os pads. Se eu volto pro Live, tá tudo exatamente do jeito que eu deixei. Então ele salva numa memória recente, eu não sei tecnicamente o que ele faz, mas ele salva nessa configuração e você vai ter sempre essa parte do Live. E eu tenho também algumas opções de Live, eu tenho 5 pads de Lives. Aqui também, nessa parte, eu tenho um negócio que tem nessa versão 3, que é o Song Mode, que eu pego a minha música e configuro as partes. Lembra que eu falei lá atrás para vocês que uma música eu posso ter o patch do verso, né, a programação do verso, a programação do refrão, a programação, sei lá, X, ou até mesmo um show, música 1, música 2, música 3. Aqui no Song Mode eu consigo facilmente há controvérsias, porque eu não acho tão prático de usar isso, apesar da ideia ser boa, mas eu acho que ainda não está 100% funcional, de você colocar as coisas na ordem do seu setlist, na ordem de um show, na ordem de uma música, na ordem que você quiser, na verdade. Eu consigo configurar aqui. Mas aqui do lado eu tenho as programações que eu posso ir caminhando também, sem girar esse botão, eu posso ir girando por aqui. Aqui em cima eu tenho o botão de salvar, onde eu vou salvar o patch que eu mexi. Aqui embaixo os slots que eu mencionei para vocês. Eu também posso clicar no Shift e apertar aqui, eu vou ativar a função mono do teclado. Eu configuro automaticamente os timbres para sair em um lugar só. Quando você não tem a possibilidade de ligar um lugar que está estéreo, ou tem alguma coisa de cancelando fase, coisas do tipo fase, né? Uma fase está com positivo e negativo da outra, cancela o som. Eu já passei por algumas situações assim. E aqui em cima tem a parte de Morph Assign, coisas que você consegue endereçar e controlar em tempo real. Então vamos pensar aqui, ó, vou colocar um timbre do 0. A memória dele também é grande para você salvar as configurações, você também consegue pegar isso no software que já é próprio do teclado, super prático, super rápido de você entrar, configurar, apagar, copiar, salvar coisa. É muito boa essa parte nesse teclado. Espero que eu entro aqui nesse timbre, ó.
E eu tenho esse botão aqui do filtro. E eu quero endereçar esse botão aqui do filtro para minha roda de modulação. Eu simplesmente clico aqui na roda de modulação e mudo o tanto do timbre que eu quero mudar. Então, quando eu estou tocando, eu entro aqui e ele já faz isso para mim automaticamente. Mesma coisa aqui do Aftertouch. Se quando apertar mais forte, de repente, uma tecla, eu quero que ele ativa essa modulação para mim, ó. Vou apertar mais forte. Consigo controlar a quantidade que isso vai acontecer. Então tem muito efeito que funciona. Eu acabei criando um hábito de fazer isso, por exemplo, na Leslie. Se eu estou tocando, eu posso colocar o Aftertouch para ela ativar quando eu tocar mais forte a rotação dela. Ó, então eu tô aqui, aperto mais forte, a rotação ativa. Eu solto, a rotação volta. Obviamente você acaba tendo que ter uma mecânica diferente para tocar, mas eu me acostumei, então eu uso bastante desse jeito. Eu prefiro usar assim do que levar mais pedal para ficar controlando no pé. É o jeito mais usado, é o jeito correto, digamos assim, mas eu acabo fazendo isso simplesmente uma questão de logística e também preguiça, para ser bem honesto. E fora isso, toda aqui na parte principal de teclado de controle, eu tenho a parte de você controlar os pads, como eu já falei, o sistema, se você vai deixar o tipo de visualização, afinação, você rotear as saídas. Então eu posso colocar, por exemplo, um módulo de piano para sair na saída aqui 1 e 2, um módulo de órgão na saída 3 e 4, deixar para sair mono, posso configurar tudo aqui. O tipo de pedal, se eu vou mexer na polaridade, se eu não vou, os presets, coisas do tipo. Aqui em som eu configuro o volume também do meu efeito aqui, do meu barulho de pedal, a rotação, o vibrato e coisas do tipo, coisas técnicas de cada timbre. O módulo externo, qual canal MIDI que vai sair, se vai responder Ctrl Change, Program Change, se vai só receber, se vai enviar, o que ele vai fazer e todas as partes técnicas. Eu sei que assusta um pouco, pessoal, quando você olha assim, você vê essa quantidade de botões, essa quantidade de coisa, mas na verdade é muito mais prático, porque você não precisa ficar entrando praticamente em menu nenhum. Tudo que eu quero fazer, eu faço em tempo real praticamente. Eu toco, quero mexer nisso, quero mexer naquilo, quero aumentar aqui, quero fazer, tá tudo na mão. Por isso que ele tem muitos e muitos botões, mas é mais prático na verdade, muito mais fácil. Raramente você é obrigado a entrar num menu para resolver alguma situação de fato, a não ser que você queira mais possibilidades. E para que isso aqui fique mais claro, vamos ver um exemplo na prática de uma música aqui. Por exemplo, Enjoy the Silence do Depeche Mode. Aqui no split de cima, eu tenho aquela voz, né, a voz da introdução. Aqui embaixo eu tenho um synth e só isso. Por que só isso? Porque eu preciso dos dois módulos de synth para fazer essa sonoridade. O piano ele tá ligado aqui, mas é mais para somar, para dar uma frequência grave ali, mais do que qualquer outra coisa. Vou tirar aqui os splits. Ó. Se eu toco aqui, eu não tenho mais nada rolando aqui para baixo. Minha zona está marcada, meu split está marcado aqui. Eu só tenho isso. Então, meu módulo de synth acabou, não consigo usar mais nada e os efeitos também. Aí eu sou automaticamente obrigado a ir para o patch B, o slot B, na verdade, e configurar o resto, que é esse outro synth aqui. Se eu não fosse usar o synth, fosse usar um órgão, fosse usar um piano, eu teria mais possibilidades, mas não é o caso, então eu não tenho. E aí, como esse aqui está aqui embaixo, não tem nada aqui em cima, estava no slot A, se eu aperto os dois juntos, automaticamente eu tenho os dois sons juntos. Então aí eu tenho a opção de tocar. Só que isso é só na introdução da música. A outra parte da música tá aqui, ó, o botão do lado. Enjoy the Silence 2. Aí aqui sim, eu tenho um pad, né, já com o efeito configurado, ó. Tá configurado nesse split aqui, nesse layer de cima. Então meu split tá valendo a partir daqui. Ó. Aqui tem um pad, né, esse pad com esse movimento, que é um filtro, que ele vai subindo com ataque lento. E com o órgão, com a Leslie já rápido automaticamente, e um pianinho só para dar um corpo. E já na minha mão esquerda, no outro slot do split, eu tenho um synth aqui, ó. E aí se eu ativo os dois ao mesmo tempo, e aí eu vou voltar para aquela parte da música, eu tenho que voltar o patch e voltar para cá. Então isso nesse teclado, ele não é a coisa mais prática do mundo. Nos outros teclados eu conseguiria deixar só o Enjoy the Silence, por exemplo, que tem mais essa função. E aí, dentro do Enjoy the Silence, eu vou criando várias possibilidades. Aqui eu sou obrigado a criar outros pads. Por exemplo, um outro patch aqui, ó, na minha mão esquerda, eu tenho esse efeito. E aqui eu tenho um synth. Como aqui eu estou usando o órgão, aqui um synth, tem mais um synth ainda.
sobrou esse outro synth para eu poder usar. No caso dessa música, ela tem um solo. Esse solo, como eu já estou usando os dois synths, eu tenho que fazer em outro patch de novo. Já me dei um problema aqui, eu tenho que usar vários pads e várias configurações. Não é nada que você não pode acostumar, mas dá um trabalhozinho no começo se você está acostumado com outras lógicas de teclado. Como eu já uso há muito tempo, isso aqui está super tranquilo para usar. Só que, pessoal, a vantagem desse teclado é que tudo que eu uso em termos de som, tudo sai muito bem. Acabo tendo que colocar poucos instrumentos ali com camadas para dar um timbre só. Então o piano, só o piano já soa super bem, só o synth já soa super bem e assim por diante. Os efeitos são super bonitos. Então a qualidade de som desse teclado, ao meu ponto de vista, para o meu gosto, é claro que cada um tem uma opinião diferente, soma e sobressai a qualquer outra possibilidade de parte tecnológica. O que eu quero dizer? Eu prefiro ser um pouco mais limitado nessa parte de tecnologia, split e possibilidades falando de programação mesmo de instrumento, não programação de timbre, programação de logística, de como você vai tocar, de mecânica, mas ter um som melhor. Eu prefiro abdicar um pouco dessa parte. Eu não quero ter um monte de efeito, um monte de recurso, um monte de coisa, sendo que para mim o que importa é ter um som melhor e ele também tem uma cara de som um pouco mais vintage, assim, mais old school. Isso para mim também é muito mais legal. Eu uso esse teclado ao vivo já há muito tempo e posso dizer para vocês que soa super bem, é super pesado no PA, soma muito bem com a banda, é muito fácil de mexer, é confortável tocar nele. Esses para mim são os pontos positivos, a sonoridade e a praticidade. Pontos negativos: se ele tivesse mais 2 slots seria perfeito, porque aí eu teria mais possibilidades de somar isso dentro de um único patch, dentro de uma única programação, não ia precisar ficar apertando o botão o tempo todo, seria mais confortável. Por exemplo, o modelo do Nord Lead 4, que é um modelo dedicado de sintetizador, ele já tem 4 slots e funciona muito melhor e já dá muito mais conforto na hora de tocar. Então, resumindo, a sonoridade desse teclado é incrível. Tem gente que acha feio, eu acho super bonito, ele é super confortável de tocar. Como ponto negativo, as teclas são um pouco barulhentas, elas são confortáveis, dão uma dinâmica super boa, super interessante, você tem controle do que você está fazendo, mas eu acho as teclas meio barulhentas demais. Muita gente aqui dos vídeos que eu gravo reclama, até fala, pô, a tecla tá barulhenta, e eu não tenho nenhum microfone aqui na sala, tirando esse microfone de lapela que tá gravando minha voz. Então tudo que você ouve de barulho de tecla tá vindo por aqui. Isso tanto no modelo de 73 teclas, quanto no modelo de 76 teclas, que é esse aqui. E por sua vez também de 88, nos 3 modelos. E não dá para não falar, pessoal, do preço desse teclado. Ele é um instrumento muito caro, então infelizmente não é todo mundo que tem acesso a um instrumento desse. Eu comecei lá na versão anterior, fui guardando dinheiro, me programando para isso, até que eu consegui trocar, então toda vez que tem uma atualização nova, eu já estou meio que esperto, tento pegar um teclado novo, mas mesmo assim é muito caro. É um instrumento de uma qualidade diferente, diferenciado dos outros, mas eu não sei se o preço justifica tanto, ou pelo menos pra gente, que tudo é baseado no valor do dólar. Então essa é a minha percepção sobre o Nord Stage 3, espero que você tenha gostado, foi um vídeo bem explicativo, muito mais até do que tocando, mostrando sons. Caso você queira ver um vídeo só mostrando sons, falando sobre os tipos de diferença de sonoridade, escreve aqui embaixo que eu faço um vídeo mais tocando do que falando, mas isso daqui é para você conhecer como funcionam os teclados da Clavia, que é o fabricante, e como funciona a ordem aqui, ou pelo menos a lógica do Nord Stage 3. Espero que você tenha curtido esse formato de vídeo, se ele foi útil para você, agregou alguma coisa, deixa seu like. É novo aqui no canal, não quer ficar de fora quando eu lançar um vídeo novo, quer ser informado, clica no botão inscrever-se e ativa aquele sininho que fica do lado. Quando você ativa o sininho, o YouTube te manda uma notificação falando, ó, tem vídeo novo, assim você consegue assistir. E se você se empolgou, falou, pô, quero estudar teclado, quero estudar piano, dá uma olhada no meu curso online, milandreu.com.br. O curso vai do iniciante ao avançado e tem valores super acessíveis aí por mês para você que quer aprender a tocar teclado e aprender a tocar piano de uma vez por todas. Ah, e escreve aqui embaixo também qual que é o próximo teclado que você quer ver aqui no quadro de review. Valeu e até a próxima.